boa noite. Vamos então dar sequência ao nosso estudo das quartas-feiras, pedindo primeiramente a Deus que nos abençoe, a Jesus que derrame sobre nós as suas bênçãos de esperança, de paz, que o nosso coração se acalme, para que possamos juntos estudar um pouquinho mais. Que a paz do nosso querido Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Nós estamos falando, né, sobre o autoconhecimento, né, o autoanálise, e aproveitamos a Joana de Ângeles num livro maravilhoso que ela nos trouxe através do Divaldo, e nós paramos no último slide falando sobre o crescimento do ser, e dissemos que crescer dói. Dói, muitas vezes nós perdemos os corações queridos, mas não é perdermos só através do desencarne, né? Se nós analisarmos o nosso passado desta encarnação, nós vamos ver que muitas das pessoas que fizeram parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, foram ficando para trás em virtude de muitos comportamentos que nós fomos alterando a partir do momento que começamos a adquirir determinado conhecimento, fazermos aquela autoanálise e começamos a deixar um monte de companhias para trás, né? E no momento doeu muito, porque nós só tivemos que mudar nossa perspectiva de vida, né? Porque nós tivemos que nos enfrentar, não é verdade? Então nós vamos dar sequência hoje falando sobre óbices do autoenfrentamento. Vamos lá? Ao decidir pelo autoenfrentamento e pela autoanálise, o ser consegue traçar linhas de raciocínio que o leva a identificar os melhores caminhos a serem seguidos, assim como identifica na presente encarnação os comportamentos que o levaram a momentos felizes ou desditosos, como nós dissemos, né? Nós perdemos, ou seja, muitos dos companheiros desses momentos para trás, desditosos, que nós resolvemos mudar através do nosso autoenfrentamento, né? Dentro desse processo, é possível identificar comportamentos repetidos que devem ser largamente analisados, diminuídos ou reequilibrados segundo a sua natureza e necessidade de existência, sendo eles, vamos ver? Aí a Joana vem nos dar a sua contribuição fantástica. Autopiedade. Aí o que ela nos diz? Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a ele se entrega. Reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômeno auxiliar para ações dignificadoras, facultando a identificação dos recursos disponíveis, bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio, a fim de as evitar no futuro ou corrigi-las quanto antes. E a autopiedade nós deparamos quase que constantemente nas nossas reuniões nas casas espíritas, né? Muitos irmãos nossos nos procuram, né? E nós percebemos logo na entrevista essa autopiedade. Vamos dar sequência? Um complemento? Vejam bem. A autopiedade ou a autocompaixão é uma das grandes características do ser que ainda não consegue trafegar com habitualidade entre os três andares da casa mental. Esses andares nós já conversamos, né, que são o sótão, né, o térreo e o porão. Aquela casinha imaginária que nós fizemos da casa mental, já estudamos em material passado, né, e nós vimos que nós temos uma certa dificuldade de transitar nessas três. Nós transitamos com mais facilidade entre o térreo e o porão. Tá? Continuando, muitas vezes o buscar de soluções somente no passado, ou seja, no porão da consciência, que muitas vezes foi desditoso, faz com que se vislumbre apenas as ações fracassadas e os insucessos, fazendo que as atitudes tomadas no presente sejam também desditosas. Por que nós estudamos sobre a casa mental? Quando falamos sobre a casa mental, falamos que no sótão está
praticamente não, está toda a solução dos nossos desafios. E por que temos dificuldade em visitar esse sótão, em transitar nesse sótão? Porque lá, como nós já dizemos e vamos repetir, está o Evangelho, está toda a lei natural. E para que a gente coloque aquilo em prática, nós temos que abandonar uma série de coisas que a gente carrega há centenas de milhares de encarnação. E a famoso desapego ainda dói. Lembra que nós falamos no bate-papo passado? Dói, crescer dói, desapegar dói. Por isso que temos essa dificuldade. Mas estamos num processo evolutivo e com certeza nós vamos conseguir, não é verdade? Vamos continuar? Refletir acerca do passado para muitos espíritos pode gerar traumas e dores, uma vez que não é confortável encarar os próprios atos de forma adulta e responsável. Quando nós encaramos os nossos atos, as nossas ações de forma adulta e responsável, nós fazemos aquela autoanálise e ali nós detectamos e equacionamos, né, da onde partiu a causa. Né? Nós temos o efeito, da onde partiu a causa. Né? E a partir daí, o que acontece? Afinal, se a reflexão é responsável, adulta e responsável, não há como encontrar culpados imaginários, porque até então nós buscamos jogar sempre a culpa em algo ou alguém. Os espíritas, né, falam muito de isso foi influência do obsessor. Mas nós já estudamos um pouco sobre obsessão. Né? E nós vimos que só existe obsessor porque nós permitimos. Não é verdade? As nossas ações os atraem. Então, quando nós fazemos essa reflexão responsável, nós já deixamos de culpar algo ou alguém. E aí cada um identifica a sua parcela de responsabilidade e convive com ela, equacionando seus resultados. Bom, eu também tenho culpa. Aonde foi que eu deslizei? Bom, procurei, foi aqui. Quando nós fazemos aquela reflexão responsável, aqui que eu deslizei, então qual que é o primeiro passo? No meu deslize, eu maltratei alguém, eu prejudiquei alguém, o primeiro passo, eu vou pedir perdão. Para mim, para a pessoa, para mim poder recomeçar, né? Vamos continuar? Aí vem a Joana nos dizer novamente, toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degrau mais elevados. Olha que coisa fantástica. Os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degrau mais elevados. Né? Na sequência, vivemos em um mundo de expiação e provas, ou seja, quando praticamos uma falha, primeiro nos arrependemos. Tentamos reparar a nossa falha cometida para seguir provarmos que não mais falharíamos nesse determinado quesito. É o processo de ir e vir, são as nossas reencarnações. A gente leva um cabedal de coisa daqui para lá, no desencarne, reanalisamos tudo junto aos nossos amparadores, aos nossos mentores, aos espíritos amigos, separamos aquela parte que nós falhamos, né, na nossa falha, nos arrependemos daquela falha, temos oportunidade de voltar com aquela tarefa de reparar aquilo ali para poder continuar. Não é assim a didática? Então, assim a didática de aprendizado em nosso mundo até agora foi essa. Tentativa e erro. Por que tentativa e erro? Porque algumas vezes, mesmo errando, voltando, reanalisando, nos propondo a provar novamente, a gente vem para cá e falha outra vez. Né? Somos ainda passíveis de falhar novamente. Então é a tentativa e erro.
E assim, entre erros e acertos, conseguimos evoluir quando nos habituamos a acertarmos-nos com nossas pendências. Que pendências são essas? São aquelas propostas que fizemos nos nossos projetos reencarnatórios e ao executar esse projeto deixamos muitas coisas para trás. Então ficam essas pendências. É kármico. Não chega a ser kármico. É, como estávamos dizendo, tentativa e erro. Deixamos, não conseguimos, né? E ficou pendente. Essa pendência, mais cedo ou mais tarde, terá que ser acertada. Nós só vamos conseguir continuar o nosso processo de ascensão espiritual quando não houver mais pendências nessa escala de ir e vir. Enquanto houver uma só pendência, o espírito ainda fica amarrado ao seu passado. Nós já estudamos sobre isso, né? Kardec nos fala sobre isso. Então, a nossa ascensão depende de justamente liquidarmos essas pendências conosco e com os nossos corações queridos que conviveram conosco, não importa se é nesta, nas encarnações anteriores, tem que estar tudo certinho para podermos dar sequência. Ok? Vamos continuar? Continua Joana nos dizer. Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Olha só que coisa fantástica. A autopiedade gera uma condição de infelicidade ao espírito e isso é uma porta aberta à depressão. Quantas criaturas nós conhecemos que vive-se, como se diz, reclamando que está tudo ruim, que não é feliz, que falta isso, falta aquilo. Na grande maioria das vezes ela tem muita coisa, aliás, ela tem coisas que muitos não têm, né? Muitos gostariam de estar no lugar dela, mas ela continua ainda, né, nessa prisão em que ela mesma se colocou, sendo vítima da própria vida. E isso acaba gerando uma porta aberta para a depressão, que é a doença do século, né? A maior parte das consultas, das visitas que nós recebemos nas casas espíritas, são irmãos nossos que estão passando, ou tem alguém na família passando pelo processo depressivo. E é uma coisa que exige muito cuidado, porque muitos ainda levam, falam, isso é coisa da sua cabeça, coisa e tal. Você não. É uma doença e precisa ser tratada. Essa doença, ela começa a ser gerada, na realidade, quando o ser se coloca na posição de vítima. Vamos continuar? Continua Joana. A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação. Ou seja, a nossa mente, quando ela é acionada pela nossa vontade, ela se torna um cárcere ou sombrio ou asas de libertação. E ninguém se lhe exime a sua influência, porque a mente comanda o resto, né? Conduzida pelos escuros corredores da lamentação, desatrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Por isso, nos diz Joana, o cultivo da autocompaixão, mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. Ora, aí nós nos colocamos assim, mas como assim? Eu não tenho autocompaixão, eu não reclamo de nada.
Vamos dar um exemplo bem simples. Tá. Nós brasileiros, né? Brasileiro é fantástico. Se chove, nós falamos, poxa, que essa chuva não para, bem que podia sair o sol. Se sai um sol e está um calorzinho gostoso, nossa senhora, que calor terrível. Eu estou gastando muito com energia em casa com o ventilador ligado direto, o ar-condicionado ligado direto. Bem que podia refrescar. Né? Aí vem o inverno. Cai a temperatura. Nossa senhora. Aqui está parecendo o Polo Norte. Onde é que já se viu Dourados mesmo chegar a 0 grau? Onde que nossa, geada. Não, para levantar cedo é terrível. Isso. Então, vocês percebemos que nós reclamamos constantemente de tudo, né? Mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida. Tudo nós reclamamos. Nós reclamamos do governo, nós reclamamos da administração, nós reclamamos dos nossos vizinhos, nós reclamamos do tempo, né? Nós reclamamos, por vezes, até dos nossos familiares. É que nós não percebemos ainda. É tão automático que a gente não percebe. Né? Vamos continuar? A essa perturbadora presença no psiquismo podemos dar o nome de obsessão. E o véu do esquecimento, a nova roupagem que o espírito traz para a encarnação, cai por terra, pois o antigo eu se revela a nível energético. E suas companhias de outrora, ou seja, que estão hoje no plano espiritual, o encontram para um acerto de contas, gerando um processo obsessivo. Né? Nós conhecemos muitas pessoas, acredito que todos que estão nos ouvindo também conhecem pessoas que só sabem reclamar da vida. Nada para ela tá bom, se chove não tá bom, se faz frio não tá bom, se tem sol não tá bom. Né? Reclama do preço das coisas, reclama de tudo, 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 tudo. E acaba gerando o quê? Uma depressão, que nós vemos ali no slide anterior. Essa depressão é uma porta aberta para o processo obsessivo, porque, como nós falamos nos estudos passados, nós temos uma legião de personalidades, ou seja, de centenas de milhares de encarnações para trás. Nessas encarnações nós fizemos muito amigos, mas fizemos também muitos desafetos. E alguns desses desafetos ainda estão no plano espiritual. E aí, a partir do momento que começamos a voltar para esse meu antigo eu, o meu antigo, assumo uma dessas legiões, personalidade dessas legiões, a nível energético, eles nos encontram. E automaticamente vem nos cobrar, porque os desafetos se acham no direito de nos cobrar, né? Até entenderem que ninguém erra sozinho. Não é verdade? Vamos continuar? A pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria. Olha só que coisa interessante que a Joana nos traz. Tá? Vamos ver bem devagarzinho, porque nós temos casos desse na nossa casa espírita. Ó, a pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria, realizando o mecanismo de valorização pessoal, cujo desvio comportamental planifica o ego. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa, digna de apoio e solidariedade. E, quando essas expressões de socorro lhe são dirigidas, reage recusando-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Como assim? A postura de felicidade o torna feliz? Sim. Infelizmente, e tem muita gente assim. Vamos ver. Quantas pessoas procuram a casa espírita para buscar auxílio e se tornam os aflitos do momento? Ela vira um dos centros das atenções do trabalho mediúnico por parte dos trabalhadores encarnados, pois, por parte dos trabalhadores do plano espiritual, as providências são tomadas para o socorro dos obsessores daqueles que se comprazem com a autopiedade. Quantos utilizam
o atendimento fraterno para exaltarem suas desditas e se afastam quando o esclarecimento fraterno ou as mensagens mediúnicas não vêm de encontro à sua mórbida necessidade de ter pena de si mesmo. Como eu disse, nós já tivemos casos bem recentes, inclusive na nossa casa, de um coração querido que começou a se tratar e era o centro das atenções. Na família, né? No grupo familiar, já tinham levado para várias terapias alternativas, não conseguia sucesso. Ele levou para a casa espírita, começou o tratamento. A princípio era o centro das atenções, porque era como se diz, exalava uma dó, uma compaixão. Todos se propuseram a ajudar, deram aquela atenção e através do trabalho mediúnico, dos esclarecimentos, dos passes, começou a melhorar. A partir do momento que começou a melhorar, começou a sair daquele casulo mórbido, né, da autopiedade, a família relaxou. Então ela deixou de ser os centros da atenção nos familiares, no grupo familiar, deixou de ser o centro da atenção na própria casa espírita, porque tinha outros casos a serem tratados. O que essa criatura fez? Simplesmente abandonou o tratamento, porque ela tem necessidade de ter pena de si mesma e ser o centro das atenções. Mas tem gente assim? Claro que tem, muito. Tem necessidade imensa de ser o centro das atenções. Quando deixa de ser o centro das atenções, né, ela acha que a dor dela é maior que a de todo mundo. E ela deve ser tratada primeiro. Só que quando começa a tratar, que ela começa a melhorar, ela quer voltar a continuar sendo o centro da dor, né? Para que um processo praticamente masoquista. Mas vamos lá? Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. Não raro, e isso aqui é muito sério, não raro encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas do seu grupo social. Nós também temos casos desses, tá? No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à volta, com que contamina as pessoas que a cercam ou que lhes acercam. Eu falei que nós também temos um caso, né? E é bom que esses casos nos servem de aprendizado. Por volta de 2009, mais ou menos, nós recebemos um caso na nossa casa de uma senhora que todos nós sabemos que o mundo passou por uma crise financeira muito grande em 2008. Houve um baque no mundo todo. A maioria dos países fracos acabaram de quebrar financeiramente. O Brasil não escapou também. Houve muito aperto. Muita gente teve que se reapequar, se reaprender financeiramente, porque o mundo financeiro passou por essa, né, por essa modificação, um cataclisma, vamos supor assim. Né? E essa senhora, o esposo dela, sim, dono de fazenda, ela também, né, lógico, uma vida estável, muito bem aquinhoada. Só que mesmo ele, com todos os seus recursos, teve que se ajustar, se adequar à situação do momento. Então ele começou a cortar despesas desnecessárias para que eles passassem também por aquele pedaço ali. Empresário, aquele negócio tudo. E dentre essas despesas que foi cortada, ele cortou o clube. A mensalidade do clube, que era bastante alta, um dos clubes mais caros aqui da nossa cidade,
suspendeu o título, olha, isso aqui nós vamos dar um tempo, porque não tem necessidade agora. E essa senhora entrou em desespero. Por quê? Inclusive quase tentando se matar. E eu estava embarcando no caminho do suicídio, porque as suas amigas iam para o clube e ela não podia ir. Aonde já se viu um negócio desse? Né? Estava pensando até em largar do marido, que ele não podia fazer isso. Esse foi um caso que chegou para nós, que a gente se enquadra certinho nisso que nós estamos falando aqui. Ó. Bem aquinhoada, mais do que a maioria das pessoas do seu grupo social. Né? Mas reclama e convence-se a desdita que imagina encarcerando-se no sofrimento. Então foi um caso difícil da gente tratar, até porque tudo que se falava para ela não estava bom. Tudo que a gente tentava mostrar que aquilo não era só com ela, era com todos, e muitos estavam em situação bem pior, não a convenceu. Buscou tratamento psicológico, enfim. Acredito que deve ter conseguido sucesso. Né? Vamos continuar. Recordemos-nos de que ninguém é criado forte. Ao contrário, somos criados igualmente simples e ignorantes. E não há como nos tornarmos fortes à sombra da fortaleza de outro. Então, quando a maré muda, que balança o nosso barco, nós temos que nos adequar. Porque quando nós viemos com o nosso projeto debaixo do braço para a encarnação, a reencarnação, nós já sabíamos de antemão que íamos ter reveses, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Né? Passando na transição agora, que nós já começou, a expiação vai ficar de lado. Então, por isso que nós estamos falando, nosso tempo é muito curto para termos condições de fazermos algo para merecermos permanecer nessa escola. Porque vai ser apenas uma escola de provas, não vai ter mais expiação. Esses sofrimentos violentos que a gente está tendo aí, que a gente vê acontecer. Né? Então, voltando àquela parábola de Jesus que ensejou todo esse nosso estudo, né, dos trabalhadores da última hora, o mestre ainda está contratando. Né? Ainda dá tempo de fazermos a nossa parte. Vamos dar sequência? Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor, não se amando, nem tampouco a ninguém. Porque quem entra nessa vibe de eu sou coitadinho, coitado de mim, como eu sofro, ninguém liga e não sei o quê, nós exterminamos o nosso amor, por esse amor no nosso coração. Nós não nos amamos, deixamos de nos amar e quem não se ama não ama ninguém. Lembra que Jesus disse no seu maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos nós, não temos condições de amar mais ninguém. Continua Joana. O homem tem o dever de aprofundar meditações em torno das aflições e dos seus problemas, a fim de os superar. Então veja bem, nós temos o dever, segundo Joana, de nos aprofundarmos em meditações em torno das nossas aflições. Por quê? Que toda causa, todo efeito tem uma causa. Nós estamos, como se diz, nesse maremoto dos efeitos, mas onde está a causa? Nós vamos encontrar a partir do momento que nos aprofundarmos nas meditações em torno das nossas aflições. E ela continua: o desenvolvimento saudável do ser psicológico impele-o à confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida na sua finalidade. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Isso é muito pesado, meus queridos. Olha só. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Isso é muito triste. Né? Muito triste. Lembra que nós falamos que crescer dói? Na sequência,
Crescer é vencer a si mesmo. O eu é o meu maior amigo ou meu melhor inimigo. Cuide bem da sua legião. Que o Nazareno nos abençoe. Dê o nosso horário, meus irmãos queridos. É uma coisa assim meio pesada, né, da gente falar, poxa vida. Mas nós precisamos disso para abrir os nossos olhos, para nos fazer pensar. E todas as vezes que formos ver alguém reclamar, alguém se lamentar, nós lembrarmos de Joana de Ângelo. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com qual se compraz. E essa amargura, nós todo santo dia a gente convive com irmãos nossos, corações queridos até, que muitas vezes você fala bom dia, ele fala bom dia só se for para você, para mim tá uma porcaria, para mim tá péssimo. Fala, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer para ajudar esse cidadão? E tem hora ele não quer se ajudar, ele prefere continuar naquele mau humor. Que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor do Cristo permaneça em nosso coração. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima.